Gente, essa presidenciável. a política está No futuro. Os políticos estão se usando mais das redes sociais. É permitido isso que está acontecendo? Post patrocinado, essas coisas. É como permitido sim o uso. Tem alguns critérios, umas questões mais técnicas com relação à forma de você, o valor investido, a forma de você apresentar o seu anúncio como patrocinado. Tem várias regras para este ano. Os políticos, de modo em geral, não estão sabendo usar isso, porque eles estão acostumados com um método tradicional de entregar santinhos na rua, de tentar, no grito, convencer as pessoas. E eles não estão, de forma geral, preparados para atuar na internet. Um ou outro, a gente vê uma forma um pouco diferente, uma abordagem mais correta ao ambiente que está. Mas, de grosso modo, não. Tá vergonhoso, diga-se passagem, porque tem muitos que querem bancar os descolados e ficam fazendo meme sem graça. Então não tem nada pior do que usar um meme para convencer alguém e um meme errado. Então é Para um tiro que no tá pé. feio, né, Para amiga? que tá muito feio e não finge quem você não é. Mas, irmã Fernanda, aí eu entro num assunto muito interessante. Boa, Padre. Aqui, ó. Irmã, padre. Irmã Padreco. Fernanda. Eu fico imaginando, quem tá geralmente na internet são pessoas mais politizadas. Não. Não seria isso? Porque é mais fácil você buscar lá aquelas pessoas que Bola não fora, são padre. politizadas. Não, mas é verdade. O santinho chega até a pessoa que não é politizada. Ela guarda e vota. Na internet, essa informação chega. Ela leva o tablet. Olha, Aí, na verdade é o seguinte... ela vai guardar a informação? Nós temos o acesso à internet de uma forma ainda não expressiva em todo o território nacional. Mas nós temos aí uma condição muito significativa se a gente comparar o Brasil no cenário mundial. Ocupamos a 4ª posição no ranking. Então, dá licença, vamos respeitar Por favor, isso. gente. Isso é bom. Somos o país que Quase mais... medalha de bronze. Quase. Ó. Nós somos o país que mais passa tempo conectado às redes sociais e à internet. Nós ganhamos da galera dos Estados Unidos. Mas E vendo a imagina- porcaria. Exatamente. Gente, Então, minha assim, mulher que quando a diga. gente diz que o usuário está politizado, na verdade ele está com informação mais acessível. Estar politizado depende de outros cenários e de outras combinações. Então nós temos usuários com acesso à informação de uma forma mais clara, mais fácil. Porém, junto disso, nós temos o uso indevido, o uso errado da internet, Perigoso. que é o uso perigoso, Perigoso. onde você vai manipular a informação para o usuário. Então, hoje, por um lado, eu tenho gente conectada, com acesso mais fácil, porém manipular a informação para o usuário e enganar ele no ambiente virtual está muito fácil. Tá muito As pessoas se iludem de uma forma muito simples. Com relação ao santinho, Isso. antigamente a gente pegava um santinho e ia para casa. Não ia, a gente jogava fora. Mas ok. Quem ficava com aquilo já tinha uma predominância, já estava destinado, estava propenso a votar em alguém. Exatamente. Hoje não. Hoje, se eu recebo um post no meu feed de notícias, seja de qualquer rede social, de qualquer candidato, seja para cargos majoritários ou não, eu recebo e eu vou esperar a opinião de um outro para ver o que ele acha sobre fulano ou beltrano. E esse é o ponto. Então, hoje nós temos o acesso à informação, nós temos o recebimento da informação vinda de um candidato, porém ele não me convence. Ele apenas muda meu voto de acordo com a postura dele. E quem me convence são os meus amigos. Aquelas pessoas que não têm embasamento Se a nenhum. primeira opinião de um cara que não manja nada, a pessoa já vai seguir aqui. Se ele falou de uma forma que eu compreenda, que o usuário compreenda, de uma forma mais acessível, e que ele fala muito aquilo que eu quero ouvir e que eu gostaria de falar, mas não tenho coragem, eu vou votar nele. Mas por que o PT tá tanto no comando, então, se isso acontece? Porque as redes sociais, a forma de utilização como vem, ela ainda não é tão expressiva. Se a gente pegar as eleições de 2014, por exemplo, nós não tínhamos o mesmo cenário de conexão com a internet como nós temos. Hoje a informação é maior. E na verdade as regras para as eleições também mudaram bastante. As últimas regras, né? Uma permissão maior. A começar com o fundo partidário, que mudou, o fim dos investimentos das empresas patrocinando as campanhas. Que Hoje isso pena. também mudou. Então, a margem financeira para você fazer campanhas também mudou. Se a gente pegar a antiga eleição, o orçamento foi de 5 bilhões. Este ano é de 1,7 bilhões. Olha que Então, top. houve uma redução muito grande em valor investido.
possibilitando mais gente gastasse dinheiro antigamente. Sobrou o quê? Redução de tempo de campanha, hoje é só 45 dias, uma campanha atual. Isso. Maravilhoso. Reduziu os investimentos por parte das empresas, permitindo apenas patrocínios de pessoa física. A verba também reduziu bastante, o teto dos gastos reduziu muito. Quem sobrou? A internet. Então, o usuário que não. O candidato que antes se valia de um horário eleitoral na TV, hoje ele precisa estar dentro da internet, dentro das redes sociais. É uma ferramenta, né, que ele vai usar. Extremamente importante. exato. Porém, ele acha que a mesma comunicação que ele adotava para a TV, ele vai adotar na internet. Não se adaptou. Exatamente. E quem se adaptou muito bem foi o usuário conectado, que sempre está conectado e sempre cada vez mais. Ele sabe como usar e ele sabe como se engajar com as pessoas. Candidatos que pensaram numa eleição há 4 anos atrás, hoje tem uma atuação muito forte. Por que a gente tem alguns cenários do PT ou de qualquer outro partido? Porque foi pensado antigamente a forma de articular as pessoas, de como você vai guerrilhar na internet. Alguns outros candidatos conseguem uma expressão diferente. Alguns outros são muito mais agressivos, inclusive. Com facadas até. Isso, alguns inclusive com facadas. Peraí. Porque antigamente alguns candidatos começaram de uma forma mais articulosa. E aí você consegue ter uma expressão maior, consegue ter uma forma de convencimento maior de usuário para usuário. Então, por exemplo, se tivesse um político hoje que tivesse o engajamento nas redes sociais, como tem alguns youtubers, esse cara já tinha vencido. Olha, né? Tivesse essa... A gente tem um cenário político aqui que talvez as pesquisas não estejam retratando exatamente com clareza. Porque uma coisa é quando você pergunta para alguém uma intenção de voto, e outra coisa é aquilo que eu tenho coragem de falar. Ah, meu bem. E aí, algumas questões eu não tenho coragem. Porém, eu tenho coragem de compartilhar um link no meu grupo de WhatsApp da família, que tá só pros meus, convencendo uma outra pessoa. Mas isso vai além, Fernando. Isso vai além. É um bafo isso. Esse compartilhamento que você está falando vai além. Isso Sim. é uma coisa que me preocupa, porque Isso é muito perigoso. Renato Russo já falava. Falam demais, mas não tem nada a dizer. Exatamente. Isso é muito perigoso. Porém, temos uma condição aqui de amadurecimento. Então, primeiro, deixa as pessoas compartilharem, deixa elas entenderem como é esse funcionamento e a forma como a informação está acessível para elas, e deixa elas sofrerem as consequências. E aí sim a gente vai ter uma condição melhor, um amadurecimento posterior. Isso já é presente hoje em dia? Isso já é presente principalmente para quem perde emprego, para quem perdeu o relacionamento, para quem brigou com a família. E de alguma forma ele tem uma condição assim, putz, por conta de uma foto compartilhada, por conta de uma informação distribuída, eu estou sofrendo consequências. Então, nestes casos, eu tenho uma segurança, uma tentativa de me garantir mais antes de compartilhar por aí. E você acha que isso vai mudar, Fernando? Vai. Porque tá vindo de um afã dessa novidade, Sim. dessa facilidade. Isso vai baixar poeira uma hora? Na verdade, não vai baixar poeira. Nós seremos tão multiplataformas e de uma vida tão conectada que hoje quanto que se faz ainda de campanhas sobre apagar a luz? Hoje as pessoas saem do quarto e já começam a apagar a luz. A mesma coisa o uso da internet. Então, vai passar por esse processo de amadurecimento. Precisamos, sim, ainda de algumas campanhas, precisamos ainda de uma conscientização que não vem da fase adulta, vem pequeno, vem de berço, para que entenda que o que a gente tem na mão hoje é uma arma poderosíssima para qualquer atuação. Olha, gente. Muito bem. Aí, amigo. Que bafo É isso mesmo. Fernando. Gabizinha, quer deixar uma pro Eu quero intervalo? deixar uma pergunta pinga-fogo Para o para intervalo. depois do intervalo Aí, para a mas vem com Fernanda. essa. Está Faça, com um Gabi. terninho muito parecido com o meu. Está lá no Tô de carro. pink. Você tem isso aí uma era a asinha. Dilma. Eu quero saber, após o intervalo, se terá e se você acredita que deve ter leis para as redes sociais como rádio e TV devem seguir. Exato. Daqui a pouco Olha. você Muito bem. Pergunta Pinga Fogo. A gente tá com a Fernanda Busato, que volta daqui a pouquinho falando aqui das redes Abusada sociais ela, né? em Abusada. tempos Eu sou. de eleição Vim pra na isso. programação. Aqui novamente, e vocês não sabem, né? Não sabem, não é possível, não sabem. Filhos, a evolução do James, o Bond, ele mesmo, na família Bonds, meus pequeninos, é o Super Bond.
Isso mesmo, ele evoluiu e ficou mais que bonde. Ele é super bonde. Essa vocês não sabiam, né? Ô pai, perdoai aqueles que não dispõem de tal inteligência igual a mim. Ô pai. Gente, me matando aqui. Vendo o cacabalo, o que seria? Gente, setembro especial nova Volkswagen. Volkswagen. Ó, é a sua chance de levar pra casa o melhor da tecnologia, design e segurança com condições imperdíveis. Você tem que conferir. Fox Connect 2019 com preço de 2018. Já pensou que é isso? Uau, é isso caraca, mesmo. hein? Na Servopa esse mês você compra e leva o seu compacto Premium Fox Connect 1.6 2019 completaço por apenas R$ 49.999 reais. Isso, gente. R$ 49.990 reais. Compre. E mais, hein? Você de pode novo. financiar com taxa zero e sem juros. Quer aproveitar? Dá uma passadinha na Servopa. Fazer parte da nova Volkswagen vale. E muito. Que Tá bom? bafa, gente. Hoje recebendo aqui a nossa querida Fernanda Buzardo, que é especialista em redes sociais em tempos de eleição. Esta pernambucana arretada. Gente, uma aula, hein? Arretadíssima. Ela tem coisas sensacionais. Gabi, você pode repetir a Uma pergunta? aula. A pergunta pinga fogo. Eu quero saber se teremos e se você acha certo que tenha leis para as mídias digitais, vamos dizer assim, né? Todas as redes sociais que estão na nossa mídia digital e tudo mais. O que é isso, Como gente? rádio e TV, porque nós temos leis. O meu diretor que está aqui ao meu Lógico, lado, Gabi. quem tem que Temos leis colocar que são o paletó seguidas, é o sim. senhor, É eu o meu lógico. terninho Bota o terninho, maravilhoso. bota o Vamos Armani e lá vou lá no defender a TRE e temos que responder, não podemos imitar os políticos, vou falar, não podemos tirar sarro, alguma coisa assim, e também pagar os comerciais, todas essas coisas que a gente já sabe há anos-luz. Vai ter, tem que ter, o que você acha, quero saber. Olha, nós temos já algumas iniciativas. Um grande marco foi o marco regulatório de internet. Porém, parece que sempre as leis são sempre muito boas. Aplicadas em outros países, elas funcionariam perfeitamente. O que algumas leis acontecem no Brasil que, aplicadas ao nosso método, não funcionam. Então, por exemplo, um deles foi o marco da internet. Ele foi extremamente importante e vamos respeitar essa questão. Porém, abriu brechas para políticos pedir a sanção de opiniões. Pedir caras a fizeram exclusão isso, de... Tem várias iniciativas em cima disso. Você expor a sua opinião em cima de um político, você ter uma expressão de convencimento, uma audiência consistente dentro da rede, e aí ele se vê, nossa, eu fui ofendido. Ele tem todo o direito do mundo. Porém, a forma como é feita dá brechas para uma possível censura. Entendi. Então, a gente tem, sim, algumas... recentemente foi a padronização do que é dados pessoais e a preservação dos dados pessoais. Bomba que explodiu. Que isso é bem importante também. Neste momento, é importante e foi realizado. Eu quero ver daqui 2 anos como isso vai entrar em atividade real, questão de fiscalização, questão de uso, como que vai ser comercializado, não pode ser comercializado e como isso vai funcionar. É importante que se haja, sim, algumas iniciativas, leis, mas que elas sejam aplicadas de uma forma coerente com aquilo que foi proposto. Talvez hoje pessoas propõem algumas leis e quem aplica, quem vai atrás, tem uma outra proposta, tem um outro objetivo. Isso é algo muito complicado que a gente precisa tomar cuidado, ver com mais atenção. Com relação ao uso, às leis que regem também as emissoras de comunicação de forma em geral, seja rádio e TV, é importante que se tenha um padrão. Antes de regular a internet, por que não flexibilizar os outros meios? Isso. Porque nós penso vivemos isso. num cenário isso aí. diferente. Penso como você. É isso, pensamos como você. Então, assim, no lugar de mudar uma forma que está funcionando bem, que está atual, como é a internet, onde as pessoas têm acesso livre à informação, que elas podem, de certa forma, expressar a sua opinião e tentar regular um pouco este meio, mas vamos tentar flexibilizar e trazer mais para a realidade os meios de comunicação tradicional, para que eles tenham uma competitividade maior com a internet também. Bafo. Gostei. Bafa essa adorei. mulher, gente. Oi! Vamos, Pernambuco. Eu acho que ela tem Pernambuco. que vir no boa aí. É isso Eu aí. acho Isso é também. maravilhoso, Fernando. Imagina, tamo aí. Ô, Fernanda, e a turma que quiser acompanhar teu trabalho, quiser Isso saber um pouco mesmo. mais, como é que faz aí pra seguir lá? Olha, é só me acompanhar por Fernanda Muzardo, seja no Facebook, Instagram,
Instagram, YouTube, onde for, Fernanda Musardo. Musardo com S, viu, Musardo gente? com S. Musardo. Acompanhar os cursos e os treinamentos da Musardos, que é a minha empresa, que eu sou uma pessoa muito criativa, É né? isso Peguei aí. o meu nome, lógico. coloquei o nome da minha empresa. É pra gente não esquecer nunca. Gera na família que não tem muita despesa. Exatamente. Então, musardos.com. Musardos é com S. E encontra a gente. Bafo, Fernando. Ô, Fernandinha, só tenho que agradecer a tua presença aqui. O Imagina, eu quando que é- agradeço. O papo quando Gente, é bom, ele voou o passa programa. rápido. Voa mesmo. Rápido. Adorei. Obrigada, gente. Tá bom? E Obrigado, estou você. sempre à disposição. Parabéns pra Você sua vai voltar vir mais aqui, vezes. você vai vir aqui Vai mais sim. vezes. Venha no segundo turno. Venha no segundo turno pra Ótimo. gente ver a turma se pegando aí no Seu tapa. Paraná sobe. Aliás, agora, nesses últimos 15 dias de campanha, nos últimos 30, e depois a gente tem mais o outro 15, serão bem decisivos, principalmente para os candidatos que se colocarem como uma opção real e possível na internet. Então fica o recado para os candidatos também, que se querem, Dando consultoria. que se querem ganhar e ser expressivos nas urnas, deem a cara para a internet e converse com seus eleitores no ambiente virtual. Porque Boa. tá ali, tá todo mundo de meme e de post feio. Boa. Abre o olho, então. Caramba, É isso velho. aí, nossa querida Fernanda Musardo. Daqui a pouco a gente vereador, hein? volta aqui na programação da Jovem Pan.